Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu aos santos, ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer ser homens, quer sejam mulheres, os conduzisse preso para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão que os conduziam a Damasco. Só até aqui, igreja, já é o suficiente. Quem era Saulo? Saulo é o mesmo Paulo que o Filipe acabou de falar antes de se converter. Saulo era um perseguidor do povo de Deus, um perseguidor do povo que seguia Cristo, era um perseguidor da igreja, era alguém que queria destruir os cristãos. E ali ele indo para mais uma missão naquele dia, ele não contava com o olhar do Senhor, ele não contava que Jesus ia aparecer, pois ele desceu um clarão no céu, um resplendor de luz, e desceu, e o Senhor desceu pessoalmente para falar com ele em forma de uma luz. E ele já caiu cego, caiu humilhado, caiu atônito no chão, caiu sem ver nada. Por quê? Porque ele era o perseguidor da igreja, o perseguidor dos cristãos, e ele sem entender nada, e disse: quem és o Senhor? E o Senhor disse para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E eu já vou abrir um parênteses para falar para você, porque aquele que te persegue não está perseguindo você. Aquele que está falando mal de você não está falando mal de você. Aquele que está perseguindo a sua família, está fazendo mal contra a sua família, não é contra a sua família, não é contra você, é contra o próprio Senhor do céu, porque Ele é o seu defensor. É Ele quem vai te defender, é Ele quem vai te proteger. Saulo não contava com isso.
cabeça de Paulo e de Saulo, e Saulo começou a fé de novo.